Agora eu vou trazer aqui para vocês uma questão bem ímpar, ou seja, muito ímpar. É um modelo de questão que raramente a gente encontra em prova. E quando a gente encontra, quebra a perna de muitos candidatos. Por quê, professora? Porque é muito difícil? Não, porque é um assunto, como ele é raro em prova, o pessoal não insere nos estudos. Mas, se você tiver uma estrutura dessa, você deixa muita gente para trás e dispara na sua classificação. Então, antes de ler a questão 15, quero a atenção de vocês, hein? Antes de ler a questão 15, vocês vão na estrutura do Excel, no grupo, na guia, perdão, fórmulas. E nós vamos falar dentro de fórmulas sobre rastrear fórmulas. E nesse rastreamento, a gente entra na área de auditoria de fórmula. Nós temos dois jogos aqui: rastrear precedente e rastrear dependente. Quem depende daquela célula para trazer resultado e quem precede aquelas células para trazer resultado. Caramba, professora, que é isso para a gente trabalhar? Então vamos lá gerar aqui uma linha de raciocínio. Eu deixei aqui, né? A gente vai construindo, tem um material para vocês também. Depois a gente vai falando por partes. A FGV diz assim, ó: analise o trecho da planilha do Excel que estão rastreadas as precedentes das células A3. Então, nós estamos aqui da célula A3 para nós. Depois da célula B2, nós estamos aqui para nós. E também da célula C3. Então, nós temos 3 células que elas serão rastreadas de modo precedente. Então, vamos analisar aqui. Para fazer essa leitura, o que significa precedente? Significa que essas 3 células, elas possuem fórmulas. E ao construir as fórmulas, essas células que possuem fórmula precede outras células. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, A1 soma C1, por exemplo, ó, A1 soma C1. A célula 1 tem o valor 1, a célula C1 tem o valor 20. Vamos supor que essa fórmula esteja na célula B4. Ó, vamos supor que essa fórmula esteja na célula B4. Então, ao pressionar Enter, nós temos o resultado 21. Então, essa célula B4 possui uma fórmula. E essa fórmula, ela precede a célula 1 e a célula C1. Porque ela precede, para nós, né? São as células que estão inseridas na fórmula. Então, quando a gente fala assim, ó, o recurso rastrear precedente, o que ele mostra para nós? Ele mostra para nós graficamente. Esse graficamente para nós serão setas. Quais células fornecem dados para a fórmula selecionada? Então, por exemplo, vamos abrir o Excel? Pô, Roseli, você está complicando a minha vida aqui. Eu vou dizer para vocês, não estou complicando. Deixa eu só trazer meu mouse para cá, que ele ficou perdido. Não estou complicando a vida de ninguém, só quero trazer informação aqui para vocês. Então, por exemplo, qual foi. Vou colocar aqui no cantinho, deixa eu só ver aqui. Isso. Qual foi o exemplo que eu dei aqui? A célula 1 tem o valor 1, a célula C1 tem o valor 20. Lá na célula B4, eu criei uma fórmula. A1 mais o que? C1 e pressionei Enter. Totalizando aqui para nós quanto?
totalizando, deixa eu só aumentar o zoom aqui um pouquinho, totalizando quanto para nós? 21. Então, eu sei, eu posso afirmar aqui que, deixa eu só colocar aqui para vocês visualizarem certinho. Eu posso afirmar que a célula B4, ela está com uma fórmula. E essa fórmula precede a célula 1 e a célula C1. Então, quando eu for até a guia fórmulas, aqui no grupo auditoria de fórmulas, e clicar em rastrear precedente, olha o que eu tenho, 2 setas. Então, a célula que possui uma fórmula precede as células que estão nesta fórmula. Alguém já estudou auditoria de fórmula? Precedente? Sim, depois vocês me contam aqui, certo? A gente vai aí conversando, falando, nossa, Roseli, eu nunca vi isso na vida. FGV tem algumas dessas questões. Fundação Carlos Chagas, em provas mais antigas. Então, essa é uma jogada legal para gente. Entenderam aqui para a gente poder começar a conversar? Sim. Então, o que que nós estamos falando? Nós estamos falando que uma célula, ela tem uma fórmula. Se ela tem uma fórmula, essa fórmula possui células, essas células vinculadas a essa fórmula, elas precedem essa fórmula. Então, se eu pedir aqui na auditoria, ela vai me mostrar quais são as células que fazem parte dessa fórmula. Isso é uma auditoria. Vou remover as setas e agora a gente vai construir juntos aqui a questão. Quais células têm fórmula? A célula que tem fórmula é a célula A3. A célula que tem fórmula é a célula B2. Eu vou colorir. E a célula que tem fórmula é a célula o quê? C1. Desculpa, C3, ó. A célula A3, a célula B2 e a célula C3. Combinado aqui? Todo mundo junto comigo? Então, significa que o 1 da célula 1 foi digitado, o 20 da célula C1 foi digitado. Então, o que a FGV quer saber? Ela quer saber qual é a fórmula que está na célula 3. Verifica que aqui na célula 3, vamos voltar aqui, nós temos uma seta. Vamos lá analisar agora as setas. Olha, a seta sai de C3 e vai para A3. Desculpa. A seta sai de C3 e vai para A3. Ok? Deixei uma dica aqui para vocês. Direção das setas, que aponta da origem para o destino. Então, a célula A3 tem uma fórmula que vem aqui, olha, da célula C3. Tem uma seta. Então, analisando as alternativas, a célula A3 tem uma fórmula, a célula A3 tem uma fórmula que vincula com a A3. C3, A3. Então, olha, igual C3, igual C3. Vamos lá na fórmula para vocês visualizarem. Olha, se eu colocar aqui para nós, ó, igual C3, e eu vou dar Enter. Como C3 ainda tá vazia, se eu pedir aqui na guia fórmulas para rastrear, eu tenho essa seta. Então, a origem é a C3, que vai estar vinculando com uma fórmula que está na A3. Então, com essa primeira linha nossa aqui na parte inferior, olha, a gente elimina a C, a B e a A.
Então, nós estamos aqui, ó, D ou E. Então, a célula 3, ela possui uma fórmula que é igual C3. Então, a origem é o C3 e o destino é a 3. Então, aqui tem a fórmula que é igual a C3. Ok? Agora, vamos analisar outra seta que está aqui para vocês entenderem esse processo de análise. Aqui, olha, essa célula para nós, que é a célula B2, essa célula aqui, ela tem uma seta que vem da B1 e ela tem uma seta, ó, que vem da A1. Então, ela tem duas setas, uma que vem da B1 e uma que vem da C1. O que significa que aqui para nós, olha, possuem o quê? Duas células. Porque tem duas setas, ó, uma que vem da B e uma que vem da A. Então, para essa célula, que é a célula B2, eu tenho duas células. Sério, Roseli, eu tenho duas células? Eu tenho. Eu tenho a A1 e eu tenho a B1. Vamos colocar para vocês visualizarem? Olha, aqui eu tenho igual a 1 mais B1. Eu vou dar Enter. Vamos buscar precedente aqui? Olha, então é uma informação que vem da B1 e uma informação que vem da A1. Certo? Agora, vamos analisar outra seta. Caramba, Roseli, que sacanagem, né? Esse modelo de questão. Agora nós temos uma outra seta, olha, que sai da B1 não, desculpa, da B2 e vem aqui para C3, essa linha. E aí, o que nós temos? A célula C3 para nós possui o conteúdo da B2. Então, se eu pedir para mostrar o precedente, nós temos a jogada aqui. Então, o que você tem que analisar? A ponta da seta direciona para uma fórmula. A bolinha da seta direciona qual célula está vinculado com aquela fórmula. E com base nessa leitura, a gente visualizando, né? Por exemplo, visualizando que a célula B2 possui duas células, olha, só essa alternativa, porque a gente já eliminou. Então, aqui já está fora, e aqui é igual ao B2, responde a nossa alternativa D, aqui no caso, é a correta. Então, eu pedi aqui, ó, chamei aqui no material para vocês, importante. Analisa a seta. A seta A1 está vinculada com B2. Então, o ponto da A1 e a seta para B2. Então, significa que a B2 tem fórmula e aí está vinculado com a 1. Analisa a célula B1, ela também está vinculada com a B2. Significa que a B2 tem uma fórmula e precede de lá. Então, quer dizer, tem uma fórmula que está trabalhando o A1 e está trabalhando o B1 dentro dessa fórmula. E aí, a gente viu aqui que foi uma soma. Então, aqui eu tenho uma soma. Então, esses dois elementos aqui, analisando as setas, ela leva a fórmula para a célula, o que para nós? Ó, B2. Aí a gente olha que a célula B2 para C3. Então, tem a bolinha na célula B2 e a seta para C3. O que significa que na C3 tem uma fórmula e que está com a célula B2. Então, a gente fecha isso. E depois a gente visualiza uma terceira seta na parte inferior, que na verdade eu comecei por aqui, porque é a célula 3 para nós, né? Primeiro a célula 3, depois a célula B2 e depois a célula C3. Então, a gente verifica que também tem uma seta que inicia para nós
na célula C3 e ela termina na célula A3. Então, a célula A3 tem uma fórmula que é a própria C3. E aí a gente resolve eliminando as 3 primeiras, ficando com C3. A gente analisa B2 como tem 2 células, logo A1 mais B1. E aí a gente analisa a última célula, que é a célula vinculada a C3, que é igual ao B2, e resolve a questão. O que vocês me falam dessa questão 15? E eu deixei aqui elementos para vocês. Olha, analisando as setas. Então, a primeira seta, aqui para nós é a origem e aqui para nós é o destino. Então, onde está a ponta da seta tem uma o quê? Tem uma fórmula. De novo, lembre-se que as bolinhas azuis indicam a célula de origem, a célula precedente, e a ponta da seta indica a célula que contém a fórmula, que é uma dependente. Então, a célula A3 depende da célula C3, e a célula C3 precede a célula A3. Então, por isso a nossa seta. Depois, outra linha. Aqui na célula B2 tem 2 setas, significa que aqui tem 2 elementos, que é a célula 1 e que é a célula B1. De acordo com a questão, é uma soma. Então, a gente analisa as 2 setas. De novo, a ponta da seta indica que aquela célula tem uma o quê? Uma fórmula. E aqui vai analisar para nós as setas vinculadas. A célula 1, a célula B1 e a célula B2. A célula B2, ela recebeu quem para nós? Ó, ela recebeu a fórmula. A célula 1 e B2 forneceu informação para a fórmula. Ok? Então, são para nós as células de origem e depois a célula de destino. Quem depende e quem precede. E aí, na última linha para nós, a gente tem o vínculo da C3 e do B2. Na C3, para nós temos a fórmula que foi, vamos chamar assim, sustentada pela célula B2 para nós. E aí, a gente fecha essa proposta. Então, aqui, ó, foi a primeira seta, onde a banca queria saber o valor da A3. Aqui para nós, né, essa e essa foram a segunda, onde a banca quis saber o valor da B2 para nós, e aqui, para chegar no valor 1, foi essa seta aqui. E aí foi a terceira, onde ela quis saber o valor da C3. Ufa, caramba, eu nunca vi uma questão dessa. Me falam depois o que vocês acharam da questão 15. Precedente para nós, o local onde tem a fórmula e aquela célula precede as células que foram inseridas naquela fórmula. Depois vocês me falam, hein? Certo? Fritou a cabeça aí? Sim? Fritou? Isso mesmo, vamos lá, né? Para cima, não tem jeito aqui, não tem como. Preparação, tem que colocar tudo para jogo.